Olá, pessoal! Agora nós vamos fazer a correção de algumas questões referentes ao reino Monera e o reino Protista, no qual esses dois reinos já foi estudado por vocês nas aulas anteriores. Foram destinadas algumas questões para que vocês fizessem em casa e agora nós vamos corrigi-las, tá bem? Então tem aqui a questão ao lado, tem a página também para que vocês possam identificar aí no materialzinho. Guerra invisível é a segunda questão. A hipótese de ataques com gases ou germes passou a fazer parte do leque de possibilidades apontadas pelos especialistas em terrorismo após os ataques de 11 de setembro de 2001. Em 1993, mais de 125 nações assinaram um acordo proibitivo à fabricação de armas químicas e a total eliminação até 2001 dos arsenais existentes. Armas biológicas incluem micro-organismos que causam doenças mortais ou incapacitantes. Bactérias e vírus contaminando reservatórios de água de uma cidade poderiam acarretar milhões de mortes. Tem aqui a fonte ao lado. E continuando. A mais temida das armas biológicas é a bactéria Bacillus anthracis, originada de uma doença do gado comum no século XIX. É adquirida pela via respiratória, oral ou cutânea, podendo ser extremamente letal. Assinale nesta questão a afirmação correta em relação às bactérias. E vamos lá. No item A diz: todas fazem fotossíntese. Todas as bactérias fazem fotossíntese, algumas sim, não é? Mas outras fazem quimiossíntese, então esse termo aqui que está generalizando deixa o item incorreto. Item B: possuem núcleo individualizado. As bactérias são indivíduos pertencentes ao reino Monera, portanto não apresentam núcleo, também não apresentam carioteca. Item C: são pluricelulares. Galera, outra característica do reino Monera é que todos os seus representantes são unicelulares. Então, por isso, o item C também é incorreto. Item D: algumas espécies são parasitas. O que é que vocês acham do item D? Aí vamos analisar o item E. Apresentam parede de celulose. Elas apresentam parede celular sim, qual vai dar até um formato para essa bactéria, mas de celulose não, é? Elas apresentam peptidoglicano. Então, nos restou o item D. Algumas espécies são parasitas, sim, né? Então, algumas são parasitas, algumas causam doenças, mas falando em ponto positivo também em relação às bactérias, né? A questão da decomposição que elas estão realizando aí constantemente com os fungos, tá bem? Então, o item correto para essa questão é o item D de dado. Questão 3. Atualmente, biólogos da área de sistemática e evolução dos seres vivos incluem as algas como pertencentes ao reino protista e não ao reino vegetal, como tradicionalmente se conhece, em razão de sua semelhança com as plantas. A explicação para se classificar as algas como protista e não como vegetal está no fato da... Então, por que que as algas aí desceram na classificação? Estavam classificadas como plantas e agora estão como protistas, estão mais basais agora. Então, a razão é porque as algas não apresentam tecidos verdadeiros. Então, o item correto para a questão 3 seria o item C, a ausência de tecidos e órgãos bem diferenciados. A questão 4 da página 486 diz o seguinte: indique a afirmativa correta a respeito dos organismos do reino protista. Item A: os protozoários são eucariontes, unicelulares e heterotróficos ou heterótrofos. É um item correto? É um item correto, não é, gente? Os protozoários são eucariontes,
Todos são unicelulares, apresentam uma única célula e são heterotróficos. B. Vamos analisar o que tem de errado em cada um desses itens. B. A organela de locomoção dos protozoários é apenas do tipo flagelo. Então, dizer que apenas o flagelo é um meio para a locomoção desses seres vivos está errado, porque além dos flagelos, eles podem ter cílios, eles podem ter pseudópodes, que são os falsos pés. No item C, o Trypanosoma cruzi é o protozoário ciliado. Ciliado não, ele é um protozoário, mas é flagelado, causador da doença de Chagas. Então, o item C também é um item correto. Item D. As diatomáceas são algas do grupo das crisófitas, que tem parede celular rígida somente pela presença de celulose. Então, nós excluiríamos esse termo celulose e colocaríamos sílica, tá bem? Para a parede celular dessas diatomáceas. E no item E, nos protistas predomina a reprodução sexuada por cisparidade. Cisparidade, também posso trocar esse termo aqui por divisão binária, mas não é um processo sexuado. Cisparidade é uma reprodução assexuada. Então, é isso que está deixando aqui o item E incorreto. Então, para a questão 4, a alternativa correta seria a alternativa A. Na questão 8, nós vamos encontrar o seguinte. Com relação às algas e aos fungos, é correto afirmar que: item A. O fenômeno das marés vermelhas, um sério problema ambiental, é provocado pela proliferação intensa de algas do grupo das crisófitas. Maré vermelha, uma coisa importante que eu vou dizer para vocês, tanto maré vermelha como bioluminescência, que é outro fenômeno bastante conhecido quando nós falamos sobre algas, é ocasionada por dinoflagelados, que também é a mesma coisa de pirrófita, tá bem? Mas não pelas crisófitas e muito menos por algas vermelhas, porque quando se fala em maré vermelha, as pessoas geralmente buscam aí as algas vermelhas, tá bem? Então, o item A é o item correto. Item B. Entre as algas, observa-se reprodução assexuada e sexuada, podendo esta última se dar por divisão binária. Esta última que ele falou, sexuada, é por divisão binária. Divisão binária não é um processo sexuado, é um processo assexuado. Então, o item B também é um item correto. Item C. Além de servir de alimento para praticamente todos os organismos marinhos, as algas do fitoplâncton produzem a maior parte do oxigênio da atmosfera terrestre. Sim, né? Então, aí as microalgas estão produzindo muito oxigênio para nós. E aí a gente vai deixando de lado aquela história, né? Que eram as plantas. E deixando de lado também que a Amazônia é o pulmão do mundo. Hoje nós temos como os pulmões do mundo os oceanos, né? Devido à grande produção aí de oxigênio, de gás oxigênio pelas microalgas. Então, o item C é o item correto. Item D. Certas espécies de fungos são parasitas, vivendo à custa de plantas e de animais vivos. Outras espécies de fungos são autotróficas. Não existe nenhum fungo autotrófico, todos eles são heterotróficos ou heterótrofos por absorção. Então, o item D também é um item errado. E no item E, nós temos o seguinte: certas espécies de algas, como micorrizas e os líquens, são importantes para o reaproveitamento da matéria orgânica dos seres mortos, devido aos seus papéis como agentes decompositores. Então, quando ele traz aqui no item E, que micorrizas e líquens são espécies de algas, está errado. Nós vamos estudar micorrizas e líquens lá no grupo dos fungos. Micorrizas é uma associação entre fungo e raízes. Os líquens podem aí ser a associação de fungo com alga ou de fungo com cianobactéria, mas não são estudados aqui nem no reino vegetal
e nem no reino protista, e são estudados somente lá no reino fungi, tá bem? Então, o item errado, o item E, o item correto é o item C de casa. Questão 6. Em certas regiões do Nordeste brasileiro, são utilizados na construção de habitações rurais tijolos de diatomitos constituídos por carapaças compactadas de diatomáceas. Esse material corresponde a algas crisofíceas ou douradas, como também as diatomáceas são conhecidas como algas douradas, do grupo das bacilariófitas, tá bem? O item correto para a questão 6 é o item B de bola. Questão 1. Desde os tempos de Aristóteles, os seres vivos eram agrupados em 2 reinos, reino vegetal e reino animal. Com o desenvolvimento da biologia e principalmente em decorrência dos estudos microscópicos, percebeu-se que apenas 2 reinos não seriam suficientes para englobar toda a diversidade da vida em nosso planeta. Vários autores propuseram outros reinos para incluir os organismos estruturalmente mais simples do que os animais e vegetais de grande porte. Seja qual for o sistema adotado, o importante é conhecer os principais grupos de seres vivos e as características que levam à sua inclusão em um ou outro reino. Assinale a opção que apresenta características compatíveis com o respectivo reino. Já que nós tivemos noções aí de reinos no módulo 1, nós vamos poder responder muito bem a questão 1 da página 490, tá? Então, no item A diz assim: no reino protista estão incluídos os protozoários, seres eucariontes, unicelulares e heterótrofos, e as algas, seres eucariontes, unicelulares ou multicelulares e autótrofos fotossintetizantes. Então, no reino protista, eu posso encontrar tanto protozoários como algas, tá? E todas essas características aqui gerais desses seres vivos estão corretas. Então, o item A é um item correto. No item B, o reino fungi inclui os seres unicelulares ou multicelulares que se assemelham às algas na organização e na reprodução, além de realizarem fotossíntese. Os fungos não fazem fotossíntese, eles são heterotróficos. Então, o item B é um item incorreto. No item C, o reino vegetal reúne as plantas, seres procariontes. Vamos ficar por aqui. Planta não é procarionte. Os únicos seres vivos procariontes são aqueles que fazem parte do reino Monera. Então, dizer que planta é procarionte deixa o item errado. D. O reino Monera reúne seres vivos unicelulares e eucariontes. No caso, eucarionte trocaríamos por procarionte. Então, o item D também é o item errado. E chegamos ao item E. O reino animal reúne os animais, seres eucariontes que formam tecidos e órgãos e são autótrofos. Todos os animais são heterótrofos. Então, o item correto para a questão 1 é o item A. Na questão 3, nós temos reprodução de bactérias. As bactérias reproduzem-se basicamente por bipartição, o mecanismo assexuado em que o indivíduo dá origem a 2 outros geneticamente idênticos entre si. O aumento da variabilidade genética nas bactérias ocorre por mutação ou por transmissão de material genético, que pode se dar por meio de 3 mecanismos, tá? Nós temos a transformação, a transdução e a conjugação. Observando a ilustração abaixo, que esquematiza um destes mecanismos, e em seguida assinale a alternativa correta. Então, aqui nós temos seres vivos, foi criado aqui entre esses seres uma ponte citoplasmática e está havendo compartilhamento do plasmídio, que é um material genético aí de resistência que nós encontramos em bactérias.
Então, esse processo aqui de formação de ponte citoplasmática para passagem de material genético chama-se conjugação. Na transformação, é um processo onde nós vamos ter material genético de bactéria já morta, destruída pelo organismo, e esse material genético dessa bactéria seria englobado ao material genético de uma bactéria viva, jovem. No caso da transdução, nós teríamos o bacteriófago auxiliando aí na formação de material genético. Mas nenhum desses dois casos é o que se refere a essa ilustração. No caso, a ilustração em questão é uma conjugação. O item correto para a questão 3 seria o item D. É um caso de conjugação bacteriana, onde ocorre a transferência direta de DNA de uma bactéria para a outra por meio de uma ponte citoplasmática que se estabelece temporariamente entre essas bactérias. Ok? Então, a questão 3, item D de dado. A questão 6, nossa penúltima questão, sobre alguns grupos de organismos, assinale o que for correto. No item A, vírus são organismos unicelulares, procariotos, pertencentes ao reino Monera. Primeiro, vírus não pertence a nenhum dos 5 reinos. Vírus não tem célula, por isso nem posso dizer que ele é unicelular. Nem posso dizer que ele é procarionte, muito menos eucarionte, porque são classificações para quem tem célula. Então, o item A é um item todo errado. No item B, bactérias são organismos unicelulares, procariotos, envolvidos por uma parede celular rígida, pertencentes ao reino protista. Nós sabemos que bactérias e cianobactérias pertencem ao reino Monera e não ao protista. No item C, protozoários são organismos unicelulares, eucariotos, heterotróficos, pertencentes ao reino Monera. Sim, não é? É um item todo correto, item C. No item D, flagelos, cílios e pseudópodos são estruturas locomotoras presentes em todos os organismos de todos os filos de protozoários. Galera, tem protozoário que pode ter um desses 3 aqui meios de locomoção, mas existem ainda, e não foram colocados aqui no item D, que aqueles que não apresentam estruturas de locomoção, aqueles que são parasitas, são chamados de esporozoários, tá? Então, o item D aqui é o item correto também. E no item E, euglenophícias, diatomáceas e dinoflagelados são exemplos de organismos clorofilados pertencentes ao reino Metaphyta. Galera, Euglenófita, diatomácea e dinoflagelado, nós já sabemos que todos esses seres vivos aqui fazem parte do reino protista, porque são algas e não são plantas, tá? E por último, tem uma questãozinha que fala sobre a maré vermelha, que diz o seguinte: maré vermelha deixa o litoral em alerta. Uma mancha escura formada por um fenômeno conhecido como maré vermelha cobriu ontem uma parte do canal de São Sebastião e pode provocar morte em massa de peixes. A Secretaria de Meio Ambiente de São Sebastião entrou em estado de alerta. O risco para o homem está no consumo de ostras e moluscos contaminados. A. Indique os organismos responsáveis pelo fenômeno da maré vermelha. Já foi dito para vocês que os seres vivos que ocasionam esse fenômeno, não só da maré vermelha, mas também da bioluminescência, são os dinoflagelados, tá bem? Conhecido também como pirrófitas. Então, o item A, vocês já tiveram aí acesso a essa resposta nas questões anteriores. No item B diz o seguinte: explique por que esse fenômeno só acontece em algas superficiais e não em grandes profundidades. Vocês irão colocar, espero que vocês já tenham colocado, né? Porque na verdade é uma correção.
Então a resposta seria a seguinte: as algas dependem de luz para se multiplicar. Em águas profundas não há luz ou esta luz é insuficiente. No caso, as microalgas, as algas que estão mais na superfície da água, elas realizam maior processo de fotossíntese quando comparado às algas que estão lá no fundo do mar, como as algas vermelhas. Então, para a alga vermelha, a taxa fotossintética é bem reduzida comparada com algas que estão na superfície. Então, foi isso, galera. Espero que vocês aí tenham compreendido a análise das questões. E em uma próxima oportunidade estou vindo aqui novamente para corrigir algumas outras com vocês, tá bem? Um abraço e até mais.